noite. O JA está no clima do carnaval e nós abrimos esta edição trazendo um pouco da história das marchinhas. Muito antes dos sambas enredo e dos trios elétricos se tornarem os queridinhos de muitos foliões, eram elas que alegravam a festa mais popular do país. Nossa equipe foi a uma escola de música para entender por que esse ritmo tem tudo a ver com o Carnaval de BH. Um ritmo que encantou gerações. É um gênero musical muito interessante. É uma letra fácil, repetitiva e também a questão dos temas serem alegres. É uma música assim, bastante agitada, alegre para cima, né? Então a brincadeira ou a crítica social ganha esse aspecto assim, de humor e de leveza também, né? Voltou com tudo, conquistando gente de toda a idade. É um gênero bem interessante, porque carrega o protesto e mesmo que a pessoa não esteja ali só para protestar, para se divertir também, de um jeito ou de outro ela vai estar cantando, ela vai estar fazendo a parte dela. Muito antes dos sambas enredos e dos trios elétricos, as marchinhas já davam o tom do carnaval. Quem é que não conhece, por exemplo, essa música aí? Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim. Essa que, aliás, é a Pioneira, composta em 1889 pela pianista e regente Chiquinha Gonzaga. Abre Alas é considerada a primeira marchinha da história no Brasil. A origem das marchinhas é lá de Portugal, né? Então são as marchinhas militares de Portugal que vieram para o Brasil. E aí, seguindo essa tradição portuguesa, as marchinhas começaram com um andamento um pouco mais devagar, era um pouco melancólico. E aí foi o povo brasileiro que começou a deixar elas um pouco mais aceleradas, os compassos binários, né? Que é aquela coisa de contar 1, 2 e ir tocando bem rapidinho. E também começou a ter essa coisa da crítica, da ironia, de satirizar alguma coisa, satirizar o momento atual. Nos anos 20 aos anos 30, 40, por ali, surgiu o jazz americano. E no jazz, a gente tinha a presença dos instrumentos de sopro. Então o saxofone, o trompete, eles começaram a surgir nesse estilo. E o povo brasileiro viu isso, os autores das marchinhas viram e começaram a trazer esses instrumentos para dentro das marchinhas que a gente tem aqui. Maliciosas e divertidas, com frases de duplo sentido e letras que falam de qualquer assunto, principalmente política, as marchinhas ganharam há 7 anos um concurso no Carnaval de BH. A vencedora de 2018, por exemplo, é uma crítica bem humorada sobre o metrô da capital. Há tempo estou esperando o metrô. Eu era criancinha, hoje sou avô. Eu era criancinha de colo, quando o governo anunciou que o metrô ia chegar ao Barreiro. Tem mais de 30 anos e ainda não chegou. O que a gente pode dizer, assim, que elas deram uma sumida uns tempos para reaparecer? O que aconteceu e por que esse ressurgimento? Algumas pessoas dizem que foi porque os compositores eles estavam cobrando muito caro para poder produzir essas marchinhas. Um outro motivo foi porque começou a perder espaço para os sambas enredos. Mas que hoje em dia está voltando por causa desse momento político que a gente vive, que o povo sente necessidade de criticar, de ironizar. Está chegando de novo, principalmente em Belo Horizonte, né, que o carnaval não era tão forte assim, mas de uns 5 anos para cá tem ficado bem famoso no Brasil inteiro. Cadê a verba? Desapareceu. Será que está em Brasília ou o gato que comeu? Há tempo estou esperando o metrô. Eu era criancinha, hoje sou avô. E essa marchinha do metrô, vencedora deste ano, veio mesmo a calhar, principalmente depois de o governo federal cortar 42% da verba da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, prevista para 2018. Assunto que você acompanhou esta semana aqui no JA. Com o corte, o horário de funcionamento do metrô de Belo Horizonte pode ser reduzido a partir do próximo mês. Para reverter a medida, uma das possibilidades estudadas é a administração do sistema passar do governo federal para o estado ou para as prefeituras de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Lembrando que nessa última o metrô nem chega ainda. E já que o assunto é metrô, olha só uma imagem inusitada gravada hoje no trecho entre as estações
Vila Oeste e Cidade Industrial. Depois de uma das composições apresentar falha mecânica, alguns passageiros acionaram o botão de emergência, ocasionando a abertura das portas. Muitos desceram nos trilhos mesmo. Seguranças foram acionados para guiar os usuários até a estação Cidade Industrial. Segundo a CBTU, o serviço foi normalizado por volta das 2 da tarde e todos os terminais seguem abertos. O homem conhecido como maníaco de contagem por atacar mulheres em cidades da Grande BH foi condenado pela 5ª vez. Hoje ele foi julgado pela morte de uma comerciante em Sarzedo em janeiro de 2009. A sentença foi de 30 anos e 5 meses de prisão. Marcos Antunes Trigueiro chegou ao local do júri sob protesto. O homem de 39 anos, conhecido como maníaco de contagem, já cumpre 8 anos de prisão por estuprar e matar mulheres na região metropolitana de Belo Horizonte. Desta vez, o julgamento é pelo estupro e morte da comerciante Adna Feitor Porto, na época com 34 anos. O crime foi em janeiro de 2009. Adna foi abordada por Marcos na região do bairro Industrial em Contagem por volta de meio-dia, quando ela resolvia um problema do trabalho na rua. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o pintor obrigou a mulher a dirigir o carro dela até Sarzedo, num lugar afastado. Ela foi estuprada e estrangulada. Depois, ela teve o corpo jogado em um matagal. O homem ainda roubou o som do carro e o celular da vítima. O julgamento, que começou com 1 hora de atraso, não contou com testemunhas. Elas foram dispensadas pela promotoria e defesa. Marcos Trigueiro é réu confesso. Em depoimento à Polícia Civil, ele contou tudo sobre a morte da comerciante. Porém, ao juiz, preferiu não se declarar. O que se busca aqui é que seja encerrado esse ciclo, para que o acusado seja efetivamente responsabilizado por esses crimes bárbaros que ele praticou. Tirando este julgamento, Marcos já tem condenações por estupro e morte de outras 4 mulheres de Contagem. Juntas, as penas já somam mais de 130 anos de prisão. Exames de DNA comprovaram que o sêmen encontrado no corpo das vítimas era do maníaco. Entre esses 5 julgamentos, nenhum foi reconhecido a inimputabilidade dele, ou seja, a incapacidade dele, né? Então, isso eu acho positivo para a defesa, porque, a rigor, na execução penal, quando ele for gozar dos benefícios, poder sair, né, o Ministério Público aí não vai poder questionar nenhuma inimputabilidade dele, aí no caso. O que proporciona aí uma chance dele voltar ao convívio social sem nenhuma restrição aí em relação ao seu estado psíquico aí. A decisão de hoje ainda cabe recurso. A polícia investiga uma ocorrência que chocou os moradores de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Uma menina de apenas 2 aninhos deu entrada no hospital da cidade com suspeita de ter sofrido agressões e abuso sexual. A mãe e o padrasto da criança foram presos. Os médicos que atenderam a vítima se impressionaram com tamanha violência. As roupinhas no varal são da menina de 2 anos, brutalmente agredida em Visconde do Rio Branco. De acordo com os vizinhos, a criança e a mãe se mudaram para esta casa há cerca de 3 meses. Os moradores do bairro contam que nunca escutaram nenhuma discussão entre o casal e a menina. Na última sexta-feira, a criança deu entrada no hospital com várias fraturas pelo corpo. Fraturas, até outras atrocidades que a gente vislumbrou. Visualmente você consegue verificar isso? De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar, a mãe e o padrasto levaram a menina para o hospital. Segundo eles, a criança teria caído de uma bicicleta. Na triagem médica, foi visto que havia uma incompatibilidade com o relato da mãe, a suspeita do abuso sexual, outros elementos que também chegaram e que estão correndo sob segredo de justiça, né? A mulher de 23 anos e o homem de 32 foram presos pela Polícia Civil. O casal é suspeito de cometer as agressões. Os dois estão presos temporariamente no presídio de Visconde do Rio Branco. A criança deu entrada aqui no Hospital São João Batista, em Visconde do Rio Branco. A situação, como ela chegou, chocou os médicos. Daqui, ela foi transferida para o Hospital Santa Isabel, em Ubá. O diretor-geral do Hospital São João Batista conta que a menina deu entrada na unidade, já com a pressão sanguínea baixa, em estado de choque, com vários ferimentos, fraturas e lesões no fígado e pulmão. Era uma criança que nós não tínhamos condições de mantê-la aqui pela
complexidade das lesões. Quando eu fui atender a criança, fui dar o meu parecer, né? E deu vômito, cara. Eu chorei. Até agora eu me emociono para ver um negócio desse. A menina permanece internada na UTI pediátrica do Hospital Santa Isabel, em Ubá. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar. Depois que receber alta, a criança deve ficar sob a guarda provisória de algum parente. Uma árvore de grande porte caiu na rua Paraíba, esquina com rua Inconfidentes, na região da Savassi, em BH. Os galhos ficaram atravessados na pista, que foi interditada. Uma banca de revistas foi atingida, mas ninguém ficou ferido. Comerciantes afirmam que já tinham solicitado a poda da espécime e que já detectaram problemas nela desde dezembro. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informou que foi solicitado o serviço de poda da árvore e não de supressão. Completou dizendo que o trabalho foi realizado. Técnicos foram ao local e constataram que uma adutora se rompeu e provocou o encharcamento do solo. Esse teria sido o motivo para a queda da espécime. O mesmo foi constatado pelo Corpo de Bombeiros. A situação em Governador Valadares está crítica por causa da chuva. É que o nível do Rio Doce subiu bastante. Alguns bairros, principalmente na região ribeirinha, já foram tomados pelo rio. As ruas nem aparecem mais. As casas estão com água na porta. Parece que eu estou no meio do Rio Doce, mas na verdade eu estou de barco aqui na rua Cláudio Manuel, no bairro São Tarcísio, uma das partes mais baixas de Governador Valadares e que foi alagada no início da manhã desta quarta-feira. Por alguns dias os moradores já vêm monitorando o nível do rio e nessa madrugada eles disseram que a água subiu rapidamente. Mas antes de mostrar os transtornos dessas pessoas que vivem na região ribeirinha, dá uma olhada, gente, na quantidade de lixo que está descendo para cá. Tem de tudo, até sofá velho e televisão no meio da água. Algumas famílias já foram atingidas, pelo menos 3 casas, mas por enquanto ninguém saiu aqui do local. Os bombeiros notificaram algumas famílias. Elas foram orientadas a deixar as casas. A dona Maria mora no São Tarcísio há 60 anos e disse que já enfrentou muitas enchentes. Eu passei para a enchente de 79, antes e depois de 79, depois teve as outras. E mesmo depois da recomendação dos bombeiros, ela diz que por enquanto não vai sair daqui não. Tem perigo, dona Maria? Vamos ver o que ele vai fazer comigo. A gente sabe que tem a questão do uso e costume, mas a gente vai continuar fazendo esse alerta às famílias, juntamente aí com o município, a Defesa Civil Municipal, e pedindo que eles saiam durante esse período de alerta. Quem ainda não saiu está preocupado também com os bichos que estão aparecendo. Cobra, muito rato, muita aranha. Perigo, incerteza e transtornos que mudam completamente a rotina desses moradores. A rotina para muitos, tem pessoas que não vão trabalhar, outros ficam aguardando, vigiando, outros vêm perguntando se está precisando de ajuda para carregar alguma coisa. Graças a Deus tem a união de dos vizinhos, né, dos moradores. E atenção, moradores de Tumiritinga. O Serviço Geológico do Brasil divulgou um alerta nesta quarta-feira. De acordo com o boletim hidrológico, o Rio Doce deve subir e transbordar na noite de hoje na cidade. A previsão é de que ele ultrapasse o limite de inundação, que é de 4,5 metros em Tumiritinga. Você viu no início desta semana o caso do jovem que teve os braços cortados por ladrões em plena Savassi, local de muito movimento aqui em Belo Horizonte. Os bandidos partiram para cima da vítima usando cacos de vidro. Depois do crime, muitos comerciantes e moradores da região começaram a questionar a segurança por lá, principalmente no período de carnaval. O período de carnaval e os próximos 90 dias serão de repouso e recuperação para Caio. Ele foi atacado por 2 homens que queriam assaltá-lo. O rapaz voltava de uma festa de aniversário quando foi vítima de bandidos. Vieram pedindo tudo. Não pensei 2 vezes em sair correndo. Foi uma reação errada, mas saí correndo. E do outro lado, um ônibus desceu com passageiros lá e eu corri para cima deles pedindo ajuda. Era a minha salvação, né, naquele horário.
Ninguém conseguiu ajudar, ninguém ia se meter na frente de 2 caras armados com um vidro. E daí algum deles deu uma rasteira e eu caí. No que eu caí, eles pediram de novo, no que eu falei não tinha, eles vieram sem dó nem piedade em cima de mim, com um vidro, me atacou os 2 braços. E eles não iam parar, eles não estavam ali, vou só te fazer um arranhão. Eles estavam ali pra querer me matar, talvez. O braço direito teve 70% do músculo dilacerado e o esquerdo também ficou prejudicado. As agressões só pararam depois que um grupo de pessoas desceu do ônibus para ajudá-lo. O pessoal que ficou ali, pediu socorro, se não fosse por eles, foram anjos para mim. Porque eles me ajudaram não só a pedir socorro, mas me acalmar, a deitar, tiraram minha camisa para poder estancar o sangue, que estava sangrando muito. E ficaram comigo até a emergência chegar. E se não fosse eles, eu não sei o que teria acontecido. Essa foi a segunda vez que ele foi vítima de bandidos na Savassi. Não tem policiamento. Não tem. E eles colocam a ponto de apoio da polícia militar, só que a gente não vê nada atuando. A gente não vê eles rodando, a gente não vê eles atuando, nos protegendo como deveria ser. Com a chegada do carnaval, os comerciantes estão preocupados. Todo mundo fica com muito medo onde não há segurança. Então a gente espera muito, tomara que a prefeitura, a polícia se envolva nisso aqui e faça um carnaval bacana aqui na Savassi. Tá vindo muito turista, tá vindo muita gente de fora, então assim, eu acho que para não queimar o filme de Belo Horizonte, eu acho que tem que sim, a prefeitura tem que, tomar parte disso, porque a segurança é o principal no carnaval. O comandante do 1º Batalhão, que é responsável pela região, disse que o policiamento na Savassi será reforçado. A base móvel vai funcionar 24 horas. A região aqui por si só, mesmo fora do período carnavalesco, ela já é uma região chamativa para o público. O ano passado nós investimos muito efetivo aqui na Savassi e faremos da mesma forma nesse ano. Daqui a pouco nós vamos sortear ingressos para o Bloco da PAN. Fique ligado no número de telefone para você ligar e concorrer. E ainda, como o Mineiro vai recepcionar os turistas que vão passar o carnaval em BH. Eles vão ganhar até dicionário com o vocabulário que só a gente entende. É depois do intervalo. O JA vai sortear ingressos para uma das festas mais esperadas na capital. É o Bloco da PAN, evento que será realizado neste próximo sábado, dia 10 de fevereiro, na Esplanada do Mineirão. Vai ter Pablo Vittar, Ludmilla, Matheus Carrillo, da Banda O, Gina Indelicada com Henrique Lopes, DJ Leandro Becker e DJ Guilherme Guerreiro. Para concorrer, ligue agora para o número 3209-0966. Eu vou repetir, 3209-0966. O código é o 31. A nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Participe e boa sorte. Cerca de 3.600.000 foliões devem participar do Carnaval de Belo Horizonte. Boa parte das pessoas que vêm de fora chega pelo Aeroporto Internacional de Confins. E para receber esse povo todo, nada melhor do que uma recepção digna, que só o mineiro sabe oferecer. Nem, gente! Arreda aí que o carnaval tá rolando logo ali. Eu tô garrada, uai. E aqui, vamos curtir essa muvuca de boa? Quem sabe você não fica chonado? Trem! Mas ó, se a mocinha disser não sou, segue o bloco, porque a folia de BH é com muito respeito e amor. Pra quem chega de longe, nada melhor do que já saber as gírias que vão ouvir dos belo-horizontinos pela folia afora. O casal de mineiro com paulista que o diga. Você morando fora, que palavrinha mineira que você fala que o pessoal lá fica assim, gente, o que é isso? Nu. Arreda, principalmente, ninguém sabe mesmo arreda. O que é isso, arreda? Falei, encosta um pouco pra lá, dá licença. Só uma que o rapaz falou ali, que eu até pedi a tradução, que era do Savassi lá. Eu falei, essa eu não conhecia. Não sabe onde é Savassi? Não. E para entender essa linguagem tão rica e peculiar, um dicionário. Olha, eu acho que a única palavra que eu conheço daqui é praia. Que palavra que a senhora achou curiosa aí? Nossa, eu tô lendo aqui um oncotô, é assim que se fala? Oncotô. Oncotô.
Bom, representa desorientação. Por isso é uma palavra usada quando o Belo Horizontino desconhece a própria localização. Além de distribuir o livrinho, nessa quarta-feira, o saguão do aeroporto virou cabine de foto com fantasia e tudo. Anima, né? Porque voo não é fácil, a gente fica pegando e aguardando. Aí eu vi um barulhinho e vim ver o que era. E vou tirar a foto e mandar para a família. E para animar ainda mais a tarde, Celso Adolfo e marchinhas de carnaval, com direito à presença da corte momesca. Muita gente que vem para esse carnaval vai chegar por aqui, pelo aeroporto de Confins. Turistas vindos do Brasil e do exterior. A expectativa é de que 160 mil passageiros embarquem e desembarquem aqui no terminal durante esse feriado. E todo mundo vai ser recebido assim, com esse jeitinho bem nosso. Trem bom, né? Começou hoje, claro, tudo é pronto para receber mais turistas. O Carnaval vai receber 3 milhões de pessoas este ano. Estamos aqui pronto para todo mundo chegar aqui. O JA fica por aqui. Obrigada pela companhia nesta quarta. Lembrando que estaremos de volta amanhã a partir das 7h15. Te espero. Boa noite e até lá.